Olá, sejam todos bem-vindos a mais um De Frente com a Anice. Hoje um convidado muito especial, Dr. Cláudio Reis. Seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio. Muito prazer em conhecê-lo. Prazer meu. Acho que é uma oportunidade aí da gente estar trocando algumas experiências, né? Tanto sua quanto minha. A gente já fez isso aqui um pouquinho antes. Sim. Eu acho que obrigado pelo convite, obrigado à produção, Léo, Matheus aí pela acolhida. Nós que agradecemos a gentileza do senhor participar do nosso De Frente com a Anice. Dr. Cláudio, eu quero que o senhor fique bem à vontade. A gente teve um bate-papo muito tranquilo, muito suave, antes, né, de começarmos, de iniciarmos. E eu quero muito que o senhor conte para os telespectadores a sua história, um pouquinho. Quem é o Dr. Cláudio, de onde vem? Antes disso, eu te fiz um desafio da última vez. Sim. Quanto tempo que um ser humano pode viver? Você não me respondeu. Não responde. Então vamos lá. Você tem um tempinho, você pode chutar no final, você pode. Vou pensar, vou pensando, guardar essa pergunta. Tá? Aqui não pega nem internet para eu colar, né? Tudo bem. Pode, pois é. É o seguinte, eu nasci na roça, fiquei 7 anos morando na roça. Hoje eu estou, né, com 55 anos. E eu não sei se você lembra, antigamente na roça a gente andava com a lamparina. Ela era regada a querosene. A gente acordava de manhã, né? Com o nariz todo sujinho de querosene, com cheiro de querosene, entendeu? Eu fui dessa época, né? E depois eu nasci, é um distrito de Leopoldina, uma cidadezinha próxima, tem 100 quilômetros aqui de Juiz de Fora. Com 7 anos depois a gente mudou para Leopoldina. Meu pai era técnico agrícola, né? Sim. Minha mãe. A gente trabalhava lá nessa fazenda do estado. E depois eu saí de Leopoldina, né? Fiz o 2º grau em Leopoldina e saí e vim para Juiz de Fora para tentar o vestibular para medicina. Né? Na primeira vez não conseguia, né? Claro, foi difícil. Depois eu fiz um tempo de cursinho e acabei sendo aprovado. Entrei na faculdade com 19, saí com 26 para 27. Depois eu saí da faculdade na Federal, né, aqui de Juiz de Fora. Fui para o Rio, fiz uma especialidade na saúde da família, né? Retornei, entrei aqui na prefeitura de Juiz de Fora, foi no ano de 2009. E depois eu trabalhei na ponta, trabalhei no bairro Retiro. Trabalhei 7 anos lá, tenho uma gratidão muito grande lá com aquele bairro, com as pessoas que me acolheram na época, a equipe de saúde da família que eu trabalhei. Quer dizer, foi uma coisa nova para mim, eu aprendi demais. Depois eu fui convidado para fazer gestão na prefeitura, na época eu fui coordenador de saúde da família. Depois da coordenação, eu fui convidado para ser secretário de saúde em São João del Rei, saí daqui de Juiz de Fora. Tanto aqui, tanto lá. Aqui não fui secretário no início, não. Aqui eu estava como na coordenação da saúde da família, Sim. em Juiz de Fora. Em 2005 eu saí daqui e fui para São João del Rei ser secretário de saúde de São João del Rei. Fiquei em São João del Rei até do ano de 2008. Né? Aconteceu aqui em Juiz de Fora alguns acontecimentos e eu fui convidado para retornar e assumir a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora. Fiquei na Secretaria de Saúde de Juiz de Fora do ano de 2008 até o final de iníciozinho de 2009. Depois eu saí e fui para a Superintendência de Saúde, né, no Palácio Saúde. Sim. Aqui em Juiz de Fora. Fiquei no Palácio da Saúde do ano de 2009 ao ano de 2013. Depois eu saí do Palácio da Saúde, né, e fui para assumir e montar a rede do SAMU na região. São 95 municípios, a gente foi visitar os municípios todos, visitar os hospitais, foi muito gratificante para mim, né, ter participado do processo, né, tanto de gestão quanto de implantação e implementação da rede SAMU na nossa região aqui. Fiquei no SAMU até 2017, saí do SAMU, retomei a prefeitura, fui para trabalhar novamente, né?
Nesse período eu acumulei na prefeitura e fui diretor da Asconcer durante 1 ano e meio. Saí da Asconcer e depois eu vim para a CISPES, acabei assumindo a direção da CISPES. Estou na CISPES até agora, recente, tive que me desligar, né, agora recente. E, enfim, né, foi uma experiência que eu tive na minha vida muito grande, muito ampla, de vida e experiência profissional, né? Eu achei que foi muito bacana, até então, o que eu vivi até o momento. É bom a gente conversar com quem a gente vê claramente que é apaixonado pelo que faz, né? Mas retorna lá nos seus 19 anos, me fala o que te fez escolher medicina. Eu sabia que você ia me perguntar. Um dos fatos assim que mais me motivou é que quando eu morava na roça, na época, eu não sei se você lembra, a gente tinha uma carteirinha do INPS, uma carteirinha com a fotinha, e aí a gente tinha que vir das roças para marcar consulta, às vezes para me consultar. E eu chegava naquele local lá e eu via os profissionais chegando, e eu me encantei, né, de ver um profissional. Mas ao mesmo tempo me indignava, porque a gente esperava muito tempo para marcar consulta. Né? Então a gente vinha de manhã cedinho, né, para marcar essa consulta, voltava para casa depois de à noite, quase 5 horas da tarde. E aquilo, ao mesmo tempo que eu gostei de ver o profissional para atender a gente, mas indignava a espera, o excesso de espera. Entendeu? E hoje a gente vive a mesma coisa dentro do município de Juiz de Fora. Hoje, Juiz de Fora, hoje você espera para tudo. Você espera no posto de saúde, por exemplo, uma fila enorme. Né? E às vezes você nem consegue a vaga para ser atendido. Você espera hoje um especialista, né? Uma coisa, um urologista, um homem espera um urologista, hoje a consulta é quase 1 ano, um ortopedista quase 2 anos. E isso até me rememora lá atrás. Então, parece que estamos tendo um retrocesso, né, doutor? Sem dúvida. E isso foi um dos fatores que me motivou a estar tentando um novo pleito na vida, entendeu? Como gestor na saúde, o senhor tem uma bagagem enorme, né, de vivência e ainda vive, né, viveu, né, até pouco tempo agora, tudo isso. Quais são as maiores dificuldades assim dentro da vamos colocar prefeitura e SAMU, sabe, para poder fazer toda essa implementação, porque assim tem a coordenação, né, que é tudo aquilo que o gestor faz, o operacional, né, a delegar, né, as funções, mas na hora das execuções, só acha que falta às vezes algo do profissional que tem que complementar essa execução do trabalho do gestor? Olha só, hoje o que a gente percebe na área da saúde são duas coisas são muito evidentes. Sim. A primeira é a falta de recurso suficiente para aquilo que está escrito lá na Constituição. Que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ou seja, o Estado remunera muito mal os profissionais de saúde e remunera muito mal os prestadores de saúde. Uhum. Esse é o primeiro problema que a gente tem, que a gente não tem dinheiro suficiente para fazer o que está escrito na Constituição. O segundo momento que a gente percebe é a falta de capacitação dos profissionais, às vezes, que estão na ponta para atender, ou às vezes que estão nos hospitais para atender. Eu acho que a gente deveria ter uma capacitação permanente, né, de tudo isso. Vou te dar um exemplo. O SAMU, na nossa região aqui. Essa região, né, que a gente trabalhou, a título de exemplo, a gente tem aproximadamente 95 municípios, né, que fazem parte, mas na região de Juiz de Fora a gente tem 37. Desses 37 municípios que as ambulâncias referenciam os pacientes para Juiz de Fora, a gente tem uma estatística aí de aproximadamente quase 1 milhão de habitantes. E as ambulâncias são distribuídas geograficamente de acordo com o tempo-resposta, né, dentro do SAMU. A gente tinha, em média, 40 traumas dia. Nossa. Isso em 2017, a última vez que a gente fez o levantamento, né, que eu ainda estava lá. Desses 40 traumas, né, a gente tinha os hospitais que a gente levava esses pacientes. Aproximadamente 15 a 16 traumas, você teria que ter uma intervenção imediata. É um traumatismo craniano, uma fratura exposta. E os restantes são pequenos traumas.
que você levaria para uma unidade de não tanta complexidade. Sim. Entendeu? Esse processo deveria ter sido muito bem discutido, por exemplo, nas escolas, passado pelos professores. Os professores levar esse processo, levar e educar essas crianças. E automaticamente, a gente teve uma experiência muito bacana dentro do município de Ubá. O município de Ubá é um município onde, na época, tinha o polo moveleiro, então as pessoas saíam muito de moto em determinado horário. Era 5 horas da tarde e 11 horas. O número de acidentes de moto era altíssimo, principalmente em determinada rodovia. A gente chegou para o prefeito à época e falou: prefeito, deixa eu falar uma coisa, muda esse trajeto aqui nessa cidade, porque esse período e esse horário as pessoas estão se acidentando demais. Ou seja, a gente, com a estatística, com o conhecimento, automaticamente você consegue fazer muito mais pelas pessoas. Entendeu? Então o prefeito mudou, na época lá, o trânsito, diminuiu muito o acidente. Por uma avaliação, por um trabalho de pesquisa, né? Constatado ali pela gente, durante um período de 6 meses que a gente fez isso aí. Então, a gente vê isso, dificuldade financeira, a gente vê a não capacitação, a gente vê, teoricamente, a não aplicação da estatística. Eu vou te dar um exemplo. Juiz de Fora hoje tem 600 mil habitantes. Sim. De 600 mil habitantes, 25% dessa população de Juiz de Fora hoje ela é hipertensa. Ou seja, a gente tem quase 150 mil hipertensos em Juiz de Fora aí. Se eu não fiz conta e tem errada, os que não sabem, né? Tem uns que não têm noção, né? E desses hipertensos, a gente tem hipertenso leve, moderado e grave, que podem ser classificados. A gente tem 15% dessa população que é diabética. Ou seja, a partir desses dados estatísticos, você consegue fazer um bom planejamento. Sim. E aí o que acontece? Se a gente fizer um bom planejamento, a gente vai evitar que esse paciente vá agravar a situação dele de saúde. Então o que falta muito também são os gestores que têm um raciocínio político e às vezes não têm um bom raciocínio técnico. E a intervenção política na área da saúde é um desastre. A gente já viu isso, a gente percebe isso. Então você tem que ter um conhecimento muito bom técnico e casar o conhecimento técnico com o conhecimento político. Ele tem que ser casado. Política da boa convivência. Uma boa política de saúde. Entendeu? Ou seja, se você trabalha com uma boa política de saúde, automaticamente você casa os dois e tem benefício a população, tem benefício o gestor e tem benefício também o próprio funcionário que está lá na ponta. Entendeu? Então a gente tem essas dificuldades, o financeiro, a falta de capacitação e a intervenção política excessiva num quadro, às vezes, muito mais técnico e menos político. Não tem como entrar no assunto com o senhor, principalmente o senhor também é médico da família, né, doutor? Isso. E que está tendo, assim, vários episódios aqui na cidade, pessoas que nós conhecemos, temos alguns óbitos, se eu não me engano, que é o fato da dengue. Como que o senhor vê a abordagem, né, do próprio sistema de saúde hoje, daqui de Juiz de Fora, em relação ao combate à dengue? A gente tem visto aí, a princípio, que eu acho que poderia ter sido feito um pouco melhor. A nível, não só de Juiz de Fora, mas a nível Brasil. Porque a dengue, ela não é uma doença que ela vai tirar a vida das pessoas de uma forma em geral. A dengue, ela pode tirar a vida daquelas pessoas que já têm algum fator complicador. Sim. Mas em anos atrás, né, quando eu estava, por exemplo, na Superintendência de Saúde, dentro de Juiz de Fora, a gente criou uma sala de hidratação. A dengue é única e exclusivamente hidratar a pessoa, né? Lógico que ela tem que ter uma indicação dessa hidratação, mas independente se ela não tiver essa lógica da hidratação, se ela tiver alguma patologia associada, né, pode até complicar e tem que levar não para um centro de hidratação, mas uma UPA, uma unidade hospitalar. Mas o que a gente vê de fora, faltou esse processo. Porque as UBSs não têm condições físicas e nem materiais para fazer esse tipo de procedimento. E as UPAs superlotadas. Você vê as UPAs de Juiz de Fora hoje com 4, 5 horas de espera. Sobrecarrega o profissional, a população fica revoltada, fica mal assistida. Entendeu? Ao passo que, se você cria essa sala de hidratação fora dali e complicou, vai para a UPA, automaticamente você atende muito melhor a população. Aí tem que fazer parceria. Na época a gente fez parceria com o Exército. O Exército montou na época para a gente
tendas, hospitais de campanha, e a gente fazia aquelas hidratações naqueles locais, automaticamente a gente praticamente perdeu muito pouca vida com relação Acaba a que isso. falta iniciativa, né? Falta criatividade, iniciativa. E, né, um pouco de cada um desses aí acaba contribuindo para não assistir a população da forma mais adequada. E até os sintomas, eles estão ficando mais variados, né, doutor Cláudio? Sim. Porque antes a dengue era uma coisa assim, era o vômito, a diarreia, né, dor abdominal e febre. E manchas, né? Algumas manchas na pele. Agora tem casos de pessoas assim que estão dando dor de garganta, vai fazer o exame e dá positivo com dengue. E aí depois de 2, 3 dias que a pessoa tem um mal mais complexo, de não conseguir levantar. Sim, a dengue, a gente trabalhava à época com 4 sorotipos, né, na época, né, 1, 2, 3 e 4. A partir de certo momento já começou a chegar a chikungunya, né, ou seja, porque eu acho que, de uma certa forma, a gente precisa, tanto a população quanto os gestores, eu acho que nós precisamos criar consciência, né, que a gente precisa rever como é que está sendo feito muita coisa no país. Mas precisa da participação da população. Porque a população, às vezes, terceiriza um problema só, é o gestor. Não, a população também é responsável. Entendeu? Nós somos responsáveis. Você joga um lixo em determinado local. Verdade. Entendeu? Então, é o todo. Eu acho que a gente não pode terceirizar o problema, é um conjunto. Eu acho que tem esses representantes nossos lá, que a gente tem que avaliar se eles têm necessidade de continuar ou não vão continuar. Entendeu? Mas precisa ter essa crítica, né? Que isso é um todo, é a população como um todo, né, para a gente mudar essa realidade, porque senão o ano que vem vai repetir do mesmo jeito. E o que a gente está fazendo, tirando de experiência para que o ano que vem isso não aconteça novamente? Verdade. Como médico e como gestor, a perca que nós tivemos do hospital, que eu acho que nada vai dar para se aproveitar, né? Aqui de Juiz de Fora. O que o senhor achou dessa situação? Realmente, assim, pode ser um local que pode ser reaproveitado, virou um elefante branco mesmo. E o que faltou ali? Quando, na época, eu estava na superintendência, né, esse hospital, o planejamento antes, né, porque o Estado faz um planejamento para 10 anos, 20 anos, ou seja, ele seria um hospital que funcionaria com porta fechada, só receberia as ambulâncias para tratamento desses casos graves. E era um hospital de urgência e emergência. Ele foi um hospital baseado, a planta dele foi um hospital baseado de Milão, que é onde talvez no mundo tinha, naquele momento, um serviço de urgência e emergência que foi baseado na França, e o hospital foi um hospital de Milão. Na época eu lembro dessa história, eu estava na superintendência de saúde na época. E aí o que a gente percebeu é que eu acho que eu não vi o laudo técnico ainda, não tenho assim conhecimento do laudo técnico, mas foi uma localização geográfica que atende muito bem a cidade, porque e teria um heliporto, porque você, por exemplo, você pega um acidente na rodovia, até você cruzar Juiz de Fora, você de repente vai com um avião, chegaria lá no heliporto, pegaria esse paciente e levaria o mais rápido possível para ser assistido. Então, eu acho que talvez tenha que ser repensado, né? Eu não sei se a localização geográfica ali hoje, na época era, entendeu? Mas só que parece que tem a linha do trem ali, que hoje também, eu acho que a MRS podia inclusive ajudar nesse processo, entendeu? Na minha opinião, até porque Juiz de Fora precisa, Juiz de Fora carece de um hospital de urgência e emergência. E aí o paciente hoje, ele, de uma certa forma, nenhum hospital poderia ter uma porta aberta pela estrutura física. Santa Casa não tem uma estrutura física ainda suficiente, a maternidade não tem uma estrutura física suficiente para receber o volume de pacientes que viria da urgência e emergência. Nenhum outro hospital, no João Penido, entendeu? Eu acho que deveria rever esse posicionamento. Eu não sei se cabe, eu não sei, a gente não tem esse conhecimento da engenharia, né? Mas eu acho que talvez, né, repensar ali, porque eu acho que é uma área física interessante, eu acho que é uma localização geográfica boa, entendeu? Que você atende não só a Juiz de Fora, mas a população também circunvizinha, que direciona os pacientes para Juiz de Fora. Na época foi raciocinado dessa forma, entendeu? Então eu não sei assim, dados técnicos, se dá para inviabilizar mesmo, ou se existe alguma coisa dentro da engenharia
que possa fazer uma retomada desse processo para a gente, porque a população que está perdendo. Verdade. Ou seja, tem 12, 13, 14 anos que aquilo está lá parado, ninguém dá notícia. E a gente precisa que os 3 poderes, né, o executivo, legislativo e judiciário, eles tenham um vetor e puxem para um lado só. Ou seja, a favor da população, a favor de uma boa assistência. Mas é muita discussão e tem um vetor direito, outro pode para a esquerda, então fica difícil sentar os 3 poderes, definir, entendeu? Eu acho que os 3 poderes servem para isso, na minha opinião. Sentar e definir como é que nós vamos fazer. Entendeu? Eu acho que a população de Juiz de Fora tem perdido demais com essa indecisão, com esse prolongar de decisão. E isso a gente tem perdido várias vidas, muitas vezes, né, em função dessa não decisão. Verdade. Olha, em opinião pessoal minha, acho que o HPS, em questão de serviço público, é um dos hospitais aqui que tem os maiores profissionais de Juiz de Fora, principalmente na área de traumatologia. Me corrija se eu estiver errada, tá, doutor? Traumatologia. O que falta ali para um gestor ou para a prefeitura? Porque lá tem tudo para ser um hospital de melhor atendimento. Digo não só de visual, não, de pintura, digo mesmo de material, porque muitas vezes a gente vê o profissional frustrado de não ter material X ou Y para poder trabalhar. Então, assim, investir naquilo que a gente tem também, já estruturar, seria também uma saída? O que a gente sabe ali é que o HPS está num espaço alugado. Sim. Então, as adequações, às vezes, que são necessárias ali, talvez não possam ser questionadas, né, futuramente, que você está colocando dinheiro público num espaço que é privado. Sim. Então, talvez seja uma das coisas assim que a gente vê com maior frequência essa crítica. Se eu sofrer um acidente, você me leva para a HPS. Porque os profissionais lá são não assim, tem igual. Não exemplar. Tem igual. Os caras têm igual. experiência, já tem mão, entendeu? A equipe é espetacular. Agora, a estrutura física do HPS, isso que você acabou de dizer, talvez eles não trabalhem com os melhores equipamentos, entendeu? Isso às vezes é desmotivante. Sim. Para o próprio profissional que está lá dentro. Mas a gente vê que eles fazem de tudo para prestar da melhor forma possível um trabalho para a população. Acho que a equipe é espetacular, trabalha lá, entendeu? Acho que de todos os níveis, todos os profissionais que vão para lá. Mas eu acho que é desmotivante em função disso, em função de a gente não ter, talvez, um espaço físico, talvez o gestor não tenha esse espaço físico para dar para eles trabalharem e condições de trabalho. Eu acho que se casar essa coisa, a gente poderia ter uma coisa de excelência dentro de Juiz de Fora. Juiz de Fora hoje é uma cidade que tem 600 mil habitantes. Sim. Ela tem uma área de abrangência de 1 milhão e uma área de influência de 2 milhões de habitantes. Porque tem alguns serviços que só são realizados em Juiz de Fora. Então, por exemplo, paciente que vem lá de Carangola para ser assistido em Juiz de Fora, porque tem serviço daquela área dentro de Juiz de Fora. Entendeu? Aconteceu comigo, né? Quando eu fui secretário de saúde de Juiz de Fora, uma das coisas que me deu até muito prazer de ter conseguido foi o credenciamento aqui, junto à Maternidade Terezinha de Jesus, do cirurgia bariátrica. A gente tinha, na época, mais de 500 pacientes, porque a obesidade ela gera comorbidade, gera um monte de coisa. Então a gente começou, né? Credenciamos, inclusive, participação de um juiz federal que auxiliou a gente nesse processo, na época, para a gente credenciar. Ou seja, hoje é um serviço de excelência. Foi credenciado em 2008 o serviço aqui. Foi quando eu fui secretário na época. Foi gratificante. Então, essas coisas da bariátrica, foi bacana ter vivenciado isso, foi prazeroso. A questão da implantação do SAMU, a questão das Concer também, é uma coisa que eu fiquei lá e de uma certa forma também me deu muito prazer de estar lá junto. A gente queria até um aparelho de radioterapia novo para as Concer, né? Porque o de lá já está um pouco obsoleto na época que eu passei por lá, mas a gente não conseguiu. Mas apesar de não estar mais diretor, a gente ainda batalha para esse aparelho novo. Para acontecer, né? Sem dúvida. E a CISPES, mais recente, a gente tem um serviço de excelência de oftalmologia, né? Dentre outros, a gente tem o de excelência.
Porque você não sabe a gratificação que é pra gente você pegar um paciente que não está enxergando, às vezes com catarata, mora em determinado município, ou até mesmo na periferia de Juiz de Fora, você chega lá, faz a cirurgia, não é que você tira no outro dia você tira assim a bandagem do olho e a pessoa fica, tô enxergando. Admirada, né? É admirável, né? É assim, é coisa assim divina, né? A gente vê isso é gratificante pra gente, que a gente consegue fazer isso, né? Aonde a gente vai trabalhando e vai aprimorando, né? A gente acaba de comprar na Assist agora o equipamento mais moderno que existe no mundo para fazer a cirurgia de catarata. Ou seja, é extremamente gratificante você fazer isso aí. E isso para a gente dá muito prazer para a alma da gente, né? A gente passar nesses lugares e deixar um pouquinho das ideias, das criações. E eu tenho um projeto da gente trabalhar, o projeto já chama Menina dos Olhos. O que é a Menina dos Olhos? A gente tem um caminhão que ele vai rodar nos municípios, na CISP, né, teoricamente, e até na periferia de Juiz de Fora, com um oftalmologista para fazer consultas e alguns tipos de exames que a gente vai estar comprando os equipamentos para colocar dentro desse caminhão, para a gente fazer uma triagem dos pacientes. Como precisa disso? Entendeu? E porque a gente viu que aqui em Juiz de Fora tem mais de 14 mil cirurgias aguardando. Então, e além disso, isso é que está notificado. Mas a gente acha que tem muito mais casos. As pessoas, por exemplo, às vezes nem sabem que tem catarata, perdeu a visão, mas não sabe. Né? Então, um dos objetivos nossos, inclusive lá, com a participação dos prefeitos da região, é criar esse caminhão para a gente trabalhar isso aí dentro de Juiz de Fora, pelo menos da parte da oftalmologia, que eu acho que é uma parte que é um pouco carente. Entendeu? E isso é gratificante, essa criar, transformar e ter responsabilidade com aquilo que a gente faz, entendeu? Ver pessoas abraçar todos os projetos junto com você, né? Sem dúvida. Fala um pouquinho para mim, Dr. Cláudio. Queria deixar o senhor bem à vontade. Primeiro, agradecer pela sua presença. Muito obrigada. Gente, que responsabilidade, tá? Tô nervosa. Muito obrigada, de verdade. Porque a gente sabe como a vida da gente é corrida hoje em dia. É muito difícil ter uma pessoa que que se dispõe a conversar um pouquinho, a falar um pouquinho para o outro, principalmente de maneira gratuita, que hoje em dia tudo tem preço e nada mais tem valor, né? Então, assim, eu agradeço muito a vinda do senhor aqui. Eu queria deixar o senhor à vontade para o senhor falar o que o senhor quiser, mandar uma mensagem para alguém, agradecer quem o senhor quiser, sabe? Pode ficar à vontade. Eu acho que você me rememorou um fato meu, que quando eu morava na roça, era impressionante. Na roça você valia pelo que você era. E quando você vem para a cidade, parece que você vale pelo que você tem. E isso foi um choque cultural que eu tive muito grande. Que eu tive uma cultura de roça. Eu não tive uma cultura de cidade. Então, na hora que eu cheguei, eu apanhei praticamente, assim, né? Até me adaptar nesse processo. E uma coisa que eu queria deixar para as pessoas é uma informação seguinte. É que a gente precisa pensar na gente daqui 10 anos, por exemplo. Não vou falar a sua idade aqui, mas digamos que você tenha 20 anos, né? Obrigado. Quando você fizer 30 anos, como é que eu vou estar? As pessoas não pensam nisso. Esse autocuidado. Isso não é prática da cultura brasileira, o autocuidado. O que eu estou fazendo para mim melhorar a minha vida? Ninguém pensa dessa forma. Verdade. Então, vou dar umas dicas. Por exemplo, como é que a gente destrói a nossa saúde, às vezes culturalmente aceito? Exemplo, por exemplo, você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz? Escova o dente, lava a boca, toma um café. Não é assim? Todo mundo. 50 anos, 70 anos. Mesma coisa. E aí nós vamos cair naquela história que eu te fiz a pergunta: quantos anos um ser humano pode viver? Eu achei que ele fosse esquecer, gente. Não vou esquecer. Eu achei que ele fosse esquecer. Bem, geneticamente a gente pode viver 150 anos. Uau! Você nasce com o seu cartão de crédito e fala assim, toma, você tem 150 anos de vida. Só que à medida que você vai vivendo, às vezes por desconhecimento, às vezes até pelo próprio conhecimento, mas violando o conhecimento. Sim. Aí você vai perdendo no seu cartão de crédito. Por exemplo, quando eu fumo, eu estou perdendo uns 10, 15 anos de vida, dependendo da quantidade. Se eu fumar e beber, aí eu já vou perder mais uns 30. Vixe! Entendeu? Se eu ficar obeso,
Aí eu já fumo, bebo, tô obeso, não faço atividade física, eu já perco 50. Entende? Então, à medida que você vai automaticamente gastando isso aí, automaticamente você vai perdendo a sua quantidade, o seu cartão de crédito de vida. E quando você chega em casa, escova o dente com a pasta com flúor, você pega, por exemplo, toma um café numa panela que é feita de alumínio e come um pão com bromo e lava a boca na água com cloro, esses metais pesados vão depositando no seu corpo. Automaticamente o alumínio vai para o seu cérebro e dá um mal de Alzheimer lá na frente. O bromo às vezes vai para o ovário, pode levar um câncer, no câncer de próstata no homem, e ninguém pensa nisso. Então, ou seja, a gente precisa pensar na nossa alimentação. O que eu levo na minha boca, que pode ser um veneno ou pode ser um remédio. Isso a gente não faz com frequência. Então, vocês estão vendo aí as incidências de câncer. Muitas. Por exemplo, câncer de mulher. Quais são os 3 cânceres mais prevalentes? Mama, colo de útero e intestino. Homem, próstata, pulmão e intestino. Todos você consegue fazer a prevenção. Todos. O que daria o câncer de mama na mulher? Dosagem de anticoncepcional usada ou algum hormônio em doses altas, não supervisionada por um profissional de saúde. Sim. Às vezes tem a pílula do dia seguinte aí que as pessoas abusam dela e acaba levando um câncer de mama a 40, 45 anos. Esteroide também, né? Também. O uso de anabolizante, enfim. Todos os hormônios que mexem com o corpo vai levar câncer de mama. Colo de útero? Promiscuidade. Né? E o HPV está lá para levar o câncer de útero. E intestino? É alimentação. Você vai no supermercado hoje, é tudo, a grande maioria industrializado, microprocessado. Quanto mais microprocessado, industrializado, vai dar o câncer tanto no homem quanto na mulher, que é o terceiro câncer mais prevalente. Sim. E as pessoas não param para raciocinar. Continuam comendo besteira, continuam comendo um monte de, né, coisa que não vai trazer nutrição para aquela pessoa. Enfim, eu acho que esse autocuidado falta para a gente também. Então, além do recurso faltar, além da educação permanente, mas esse autocuidado também falta muito para a gente. Entendeu? Eu acho que é muita coisa para falar. E pouco tempo. E pouco tempo. Mas vamos ter o senhor aqui uma próxima vez, não vamos? Vamos, se Deus quiser. Gente, olha, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu gostei demais. Então sejam bem-vindos, não, que eles já viram, né? Agora vamos embora, né? Então, muito obrigada a todos. Até o próximo De Frente com a Anice. Obrigada.